Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E meus amigos, que momento único, que baita oportunidade que nós estamos vivenciando. Um dos momentos mais belos para os investidores, digamos assim, histórico, e realmente é um momento que eu considero, eu que invisto aqui em ações, enfim, desde 2006 e fundos imobiliários desde 2017, eu vou falar para vocês o seguinte: é um momento histórico para quem está investindo na Bolsa de Valores. Estamos hoje com a faca e o queijo na mão para fazer bons negócios. A taxa Selic subiu e o que acontece? A taxa Selic subir é bom para a economia? Não, é ruim. Na verdade é ruim, porque a gente tem menos geração de emprego, as empresas ficam mais tímidas para captar empréstimo e para fazer novos processos, a gente tem menos serviços sendo contratados, mas nessa hora é que quem tem uma graninha sobrando, quem fez a lição de casa, faz ótimos negócios. Então, se você tá com uma graninha sobrando, tá conseguindo investir nesse momento, preste atenção até o final desse vídeo, porque eu vou trazer informações cruciais aqui para você melhorar os seus investimentos. Então, meus amigos, fato é que Selic subir não é bom. Não é bom nem para as ações, nem para os fundos imobiliários. A gente está vendo isso na prática. Os fundos imobiliários estão derretendo, as ações caíram pra caramba também, mas é nesse momento que quem tem grana faz ótimos negócios, tá certo? Eu sempre falo aqui para vocês, quando tá as balas de canhão estourando para tudo que é lado aí, é a hora que a gente tem que entrar comprando, porque tenha certeza que pro longo prazo os melhores negócios estão aparecendo agora. Ah, e a renda fixa, André? Também tem ótimos produtos de renda fixa. A taxa Selic subiu, renda fixa está pagando mais. Porém, no longo prazo, as ações dos fundos imobiliários, as boas ações e os bons fundos imobiliários vão trazer retornos maiores do que a renda fixa. E esquece esse pessoal aí falando para você que, ai meu Deus, a renda fixa no longo prazo paga mais que os fundos imobiliários. Meu amigo, essa comparação não é com o IFIX, não é com a cesta de fundos imobiliários. Temos que pegar um a um bons fundos imobiliários que nos últimos anos superaram até a renda fixa. Eu vou provar para você aqui com exemplos práticos, tá certo? Mas antes de mais nada, já aproveita, se inscreve aqui no meu canal Mestre da Riqueza para você não perder nada que eu trago aqui, tá certo? Em 2024, 2025, teremos prêmios, teremos lives para os inscritos, para ajudar aqui, né, quem realmente tá junto comigo nesse canal. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal e ative todas as notificações no sininho. Bom, neste vídeo aqui nós vamos focar em fundos imobiliários de papel, tá? Então a gente vai falar do MXRF11 e outras 3 opções que estão mais baratas e pagando mais dividendos que o MXRF11, tá certo? Mas já entenda o seguinte, os fundos imobiliários de papel, eles investem no quê? Nos CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários. Esses CRIs são papéis que, imagina aí, eu, você e milhares de outras pessoas, a gente vai pegar a nossa grana, vai entregar na mão de um gestor, tá certo? Por exemplo, do MXRF11, que no caso é a XP, vamos entregar para essa gestão do MXRF11. O MXRF11 vai pegar todo o nosso dinheiro e vai selecionar CRIs que vai emprestar para o mercado, de forma prática, assim, tá? Então o que acontece? Ele vai comprar CRIs no mercado. Quem que são essas pessoas que estão ali disponibilizando CRIs? Bom, nós temos aí empresas do segmento imobiliário, enfim, e elas estão querendo construir os seus imóveis, seus edifícios, comprar os seus terrenos, elas vão pegar a grana emprestada. Grana de quem? Minha, sua e de milhares de cotistas, por exemplo, que estamos no MXRF11. Em contrapartida, a gente vai receber o quê? Juros por isso. Eles vão utilizar o nosso dinheiro para construir, enfim, fazer o que eles quiserem, mas eles têm que pagar todo mês ali uma parcela do empréstimo mais uns juros que a gente já vai deixar combinado. E esses indexadores que são combinados, ou é o IPCA ou o CDI, geralmente, tá? Então, agora que a Selic subiu, a gente tem aí duas coisas acontecendo, tá certo? Por que os fundos imobiliários também de papel, alguns deram uma queda? Porque pode ter o quê? Um aumento na inadimplência. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, quando a Selic sobe, não é bom para a economia, né? E a galera que a gente emprestou esse dinheiro? Será que tá se dando bem? Tá conseguindo vender aí os seus ativos imobiliários para conseguir pagar o empréstimo junto a mim? Então tem esse porém. Por isso que é bom a gente investir em bons fundos imobiliários, com uma carteira bem diversificada, vários CRIs, não muito concentrado em um CRI só, tá certo? E bons, né? E que o nosso gestor, no caso, saiba para quem ele está emprestando, para que a gente não tenha esse aumento de inadimplência. Então, porventura, a gente vê aí alguns fundos imobiliários de papel em queda, né? Porque pode ter um aumento de inadimplência, e se a gente tem um aumento de inadimplência, a gente vai ter menos dividendos sendo recebidos pelos cotistas, e aí essa primeira impressão de menor dividendo força uma maior
força vendedora dos papéis e aí acaba baixando o valor das cotas, tá certo? Mas também temos aí o efeito manada. Os fundos imobiliários de tijolo estão caindo bastante nesse momento e aí acaba também, por certo lado, levando alguns investidores de fundo de papel, que também não deveriam se desesperar nesse momento, a vender os seus fundos e migrar para a renda fixa, que teoricamente está pagando mais com mais segurança, tá? Só que no longo prazo, o investidor de fundo imobiliário, ele tem que entender, pô, agora é o momento de comprar, não de vender, tá certo? Então você vai vender para quem está querendo comprar com visão de longo prazo, fazendo um ótimo negócio nesse momento. Então por que os fundos imobiliários de tijolo nesse momento estão caindo mais do que os fundos imobiliários de papel? Como eu falei para vocês, os fundos imobiliários de papel, eles investem em crise, certo? Estão atrelados à renda fixa, certo? Então a gente tem ali uma proteção maior. Eles são menos voláteis quando a gente está com o mercado em crise. Já os fundos imobiliários de tijolo, né, eles estão ligados diretamente à economia. Por exemplo, shopping center. Quando a gente tem um aumento da taxa de juros, a gente tem uma menor geração de empregos, menos pessoas comprando nos shoppings, consequentemente, maior inadimplência, lojas saindo do shopping, renegociações de contrato, porque as lojas estão passando dificuldade. Tudo isso impacta onde? No dividendo final que nós vamos receber aí sendo cotista de shopping. A mesma coisa para a laje comercial, né? As empresas tendem a contratar menos, tendem a usar menos lajes comerciais, menos escritórios, consequentemente, a gente tem aí um aumento da vacância, menos escritórios alugados, consequentemente menor dividendo recebido, tá? Os fundos imobiliários de tijolo de galpões acabam sentindo menos, porque os galpões são muito grandes. Uma empresa quando monta toda uma estrutura num galpão, dificilmente ela sai dali, vai procurar um outro lugar mais barato, ou enfim, é uma logística bem diferente, né, do que shopping e escritórios comerciais, tá bom? Já os fundos imobiliários de papel, nesse momento alguns estão em queda, porque eu contei para vocês aqui, a chance de inadimplência sempre existe e o efeito manada. Mas vamos lá, vamos falar aqui do MXRF11, que hoje é o maior fundo imobiliário em relação ao número de cotistas, tá certo? Ele é um fundo antigo, sempre teve ali custando próximo de R$10, e aí o que acontece? Muitos investidores compravam ali as cotinhas do MXRF11 a R$10, enfim, comprei Banco do Brasil, ação, comprei ação da Itaúsa, comprei ali um fundo imobiliário de shopping, sobrou R$30. Bom, R$30 não vou conseguir investir muita coisa, compro 2, 3 cotinhas aqui do MXRF11 e nem sabia se estava caro, se estava barato. E esse movimento acabou atraindo o quê? Mais e mais pessoas a investir no MXRF11, né? Então muita gente investindo no MXRF11 e aí, meus amigos, realmente ele ficou um fundo muito conhecido, tá? Vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica do MXRF11. Olha lá, ele é um fundo do tipo papel, segmento híbrido, sua taxa de administração está em 0,90% ao ano, são mais de 1.170.000 cotistas no fundo hoje, o maior fundo imobiliário em relação aos cotistas, né, o número de cotistas, e seguindo aqui, a gente vai ver o quê? O fundo hoje, ele já não está mais barato. Eu fiz um vídeo completaço do MXRF11, eu vou deixar inclusive aqui o card para você, acabando de ver esse vídeo aqui, que nós estamos falando agora, você depois vai lá conferir uma análise completa do MXRF11 mais a fundo, tá? Falei inclusive da emissão recente que o fundo fez de R$1 bilhão, o que pode acontecer. É importante a gente entender o que eles vão fazer com esse R$1 bilhão, porque se eles fizerem uma boa estratégia, o fundo vai se valorizar. Mas se investirem mal também pode dar ruim, tá? Então, olhando aqui os números que nós temos agora, olha lá, o valor patrimonial por cota está em R$ 9,73. Ou seja, cada cota deveria estar negociando a R$ 9,73. Estaríamos no valor justo, tá? Mas hoje está negociando a R$ 9,92. E agora no mês de outubro, alguns pouquíssimos dias, o MXRF11 estava negociando abaixo do que vale. Mas 2, 3 dias depois já subiu tudo de novo. E o PVP hoje se encontra 1,02, tá? E aí o que acontece? Acima de 1, já falamos que um fundo imobiliário de papel já perde a atratividade, já está mais caro do que realmente ele deveria valer, tá? Porque os fundos imobiliários de papel, eles têm que ter a tendência a andar muito próximo de 1, né? E aqui subiu, então tá caro, tá mais caro do que deveria estar valendo. Bom, e o valor patrimonial do fundo hoje de 4,2 bilhão de reais. Né, o MXRF11, que pagou nos últimos 5 anos 13,4% em dividendos e atualmente 12,2% em dividendos. Lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, eles são isentos da cobrança de imposto de renda, tá? Que é uma baita vantagem aqui para os fundos imobiliários. E aqui, ó, cheguei ao momento que eu quero te provar. O MXRF11, que realmente tem uma boa gestão, fez um trabalho espetacular nos últimos anos, é sim um bom fundo imobiliário, só que está caro nesse momento. Ele superou e bastante aqui os indexadores de renda fixa. Olha lá, nos últimos 10 anos o MXRF11 ele se valorizou 177,87%. O CDI, que é um indexador de renda fixa, 141,86%. 35% a menos
nos últimos 10 anos. E o IPCA nem se fala, que é o indexador de inflação, 74,54. O MXRF11 aqui passou do dobro da inflação, tá? Então quem investiu em MXRF11 nos últimos 10 anos e segurou as suas cotas se deu muito bem. Bom, vamos falar agora então dos fundos imobiliários que eu trouxe aqui, que na minha concepção eles estão mais baratos e mais atrativos do que o MXRF11, tá certo? Lembrando que eu não faço recomendação de investimento, são apenas algumas escolhas que eu trouxe aqui, que na minha opinião, para uma estratégia de longo prazo, considerando gestão, qualidade e ativos, nesse momento eles estão mais atrativos que o MXRF11. Lembrando que eu não estou falando mal do MXRF11, é um belo fundo, só que neste momento negocia mais caro do que deveria estar valendo. Bom, o IRDM11 hoje é um fundo imobiliário que negocia mais barato aqui do MXRF11 e também vem pagando bons dividendos. Num passado recente teve alguns problemas, porque o IRDM11 ele também tem a característica de investir em outros fundos imobiliários. E recentemente sim, ele comprou 2 fundos imobiliários que tiveram problemas, que foi o DEVA11 e o HCTR11, que sofreram grandes calotes aí. Eram fundos imobiliários high yield, que pagavam muitos dividendos, mas também quando a gente fala de um fundo imobiliário high yield, né, que estava pagando 20% aí, digamos, ao ano, né, enfim, tem grandes riscos, tá? Quase 2% ao mês, mas também tinha grandes riscos e o IRDM11 se deu mal aí nessas operações, mas olhando um passado mais distante, a gestão do IRDM11 sempre fez bons negócios e a tendência é que ela supere esses problemas, tá? Bom, o IRDM11 hoje, ele investe principalmente em CRIs com 3 indexadores. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a nossa inflação, e o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, muito utilizado, inclusive, aí para correções de aluguéis de imóveis, etc., né, ativos imobiliários. Agora, interessante que o IRDM11, ele investe em CRIs que são bem diversificados aí em relação ao mercado imobiliário. Isso também tende ao que? A reduzir a volatilidade e o risco do negócio. Por exemplo, olha aqui, ó, os CRIs hoje do IRDM11 estão aí diversificados entre residencial, que aí a gente vai falar sobre projetos de loteamento, construção e incorporação, o logístico, que são CRIs aí atrelados a galpões logísticos, que é um setor que está crescendo bastante no Brasil. CRIs ligados ao comercial, então nós teremos aqui também exposição de CRIs, né, de imóveis comerciais, como lajes corporativas, inclusive shopping centers. Nós temos também CRIs ligados diretamente aos shopping centers e CRIs de incorporação imobiliária, que aí a gente vai estar falando tanto de empreendimentos imobiliários em desenvolvimento, aí no caso tanto comercial como residencial. E no caso dos estados, das localidades aí, também está bem diversificado, os CRIs não estão concentrados numa região só. Por exemplo, na região sudeste a gente tem aí especialmente São Paulo, que hoje é o maior mercado imobiliário do país, como grande carro-chefe dentro do IRDM11. Nós temos na região sul o estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, que também tem um mercado imobiliário forte e crescente. E no Nordeste, a gente tem uma exposição mais limitada, porém em mercados que estão em crescimento e desenvolvimento. E sendo mais prático aqui, vou colocar para vocês aqui no caso, né, como é que está a composição da carteira em percentual. Então hoje nós temos aí, em relação aos indexadores, 40 a 50% da carteira hoje do IRDM11 está indexado através do CDI, tá? O IPCA, nós temos cerca de 40 a 45% da carteira e o IGPM em menor, aí números 5% a 10% da carteira. Já os setores, a gente tem logística aproximadamente 20%, comercial aproximadamente 25%, residencial aproximadamente 30%, shopping centers aproximadamente 10% e incorporação aproximadamente 15%. Quanto ao prazo e aos vencimentos dos CRIs, a gente tem hoje de curto prazo até 2 anos, cerca de 10 a 15%. Médio prazo de 2 a 5 anos, 50 a 60%. Longo prazo acima de 5 anos, a gente tem aqui 30 a 40%. E esses de longo prazo que dão mais fôlego ali para a gestão trabalhar, sabendo que tem aí vencimentos a longo prazo. Agora vamos dar uma olhada na ficha técnica aqui através do site Investidor 10. Vamos mais a fundo aqui no IRDM11. Bom, vamos lá. Ele é um fundo imobiliário do tipo papel, do segmento de títulos e valores imobiliários, tem uma taxa de administração de 0,17% ao ano, são mais de 287 mil cotistas hoje no fundo, para um patrimônio de 3,10 bilhão de reais, tá? Olhando aqui o valor patrimonial, olha que bacana. Hoje o valor patrimonial por cota está em R$ 85. Cada cota deveria valer R$ 85, mas você pode comprar com uma super promoção por R$ 65,44, que é esse valor que negocia hoje. O PVP está em 0,77, preço sobre valor patrimonial.
Ou seja, abaixo de 1 significa que está muito mais barato, né? E a gente está vendo esse fundo imobiliário negociando bem abaixo do valor patrimonial. Bom, seguindo aqui, a gente vai ver os dividendos históricos. O IRDM11 pagou nos últimos 5 anos 15,59% e atualmente 13,85%. Também um belíssimo fundo imobiliário pagando ótimos dividendos, tá? Agora, você vai me falar, poxa André, mas como é que você está falando que o IRDM11 está mais barato? Né, sendo que custa R$ 65,00 uma cota e o MXRF11 custa R$ 9,90. Aí a gente tem que voltar naquela questão do preço sobre o valor patrimonial, tá? Não quer dizer que uma cota custando R$ 65,00 esteja mais cara do que o MXRF11 custando R$ 9,90. A gente tem que saber entender aqui a coisa, tá certo? A questão dos R$ 65,00 para o IRDM11, a gente pode falar que ele está menos acessível para quem tem pouco dinheiro. Realmente a cota custa um pouco mais caro. Mas se a gente olhar o PVP, que aí sim a gente vai analisar o fundo imobiliário, né, se ele realmente está mais barato, olha aqui, ó, o PVP está 0,77. O PVP do MXRF11 está 1,02. Tá? Então, tem uma grande diferença aqui do preço sobre o valor patrimonial, tá? Entendam isso. E os dividendos do IRDM11 nos últimos 12 meses, 13,85% contra 12,22% aqui do MXRF11. O IRDM11 também vem pagando mais. E antes de falar o próximo fundo imobiliário, eu quero te apresentar o meu curso, tá certo? Que é o MPI, que eu montei junto a Carol Dias. Vou deixar a fotinho dela aqui, inclusive a minha irmã, que apresenta junto comigo o Irmãos Dias Podcast, que hoje é o maior podcast dentro do YouTube, aí falando sobre educação financeira e investimentos. Se você não conhece, depois procura lá Irmãos Dias Podcast. A gente está sempre entrevistando ali as principais figuras, os principais influenciadores do mercado financeiro, além de outros temas no geral, tá? Bom, mas eu quero te falar agora do curso do MPI, que você pode ter a escolha de ou pegar ações e renda fixa ou fundos imobiliários e renda fixa. E a gente quebrou em 2 cursos para que fique mais barato para você, tá certo? Claro que se você quiser comprar os dois, você pode comprar os 2 cursos. Mas se você quer aprender só sobre fundos imobiliários, você pode comprar só fundos imobiliários e ainda leva a renda fixa como bônus aí para você. São aulas práticas que eu vou te ensinar a analisar a fundo, a entender um fundo imobiliário, a montar uma estratégia eficiente e vencedora. E olha, o preço tá ridículo, realmente. Clica aqui embaixo, tá certo? Tem também um QR Code aqui na tela para você ir direto para a página e fazer a sua inscrição. Mas vamos lá, vamos falar agora do CVBI11, que também é mais um fundo imobiliário de papel que também investe em CRIs. Bom, o CVBI11, ele também vai diversificar os seus CRIs nos indicadores de IPCA, CDI e IGPM. E os seus CRIs também vão estar aí bem diversificados, tá certo? Entre logística, né, que tem os títulos atrelados aí aos galpões logísticos, ao residencial para empreendimentos residenciais, comercial, que são aí exposição a imóveis comerciais, principalmente lajes corporativas ou shoppings, e a loteamentos nesse caso, tá? De financiamentos de projetos de loteamento, que também pode gerar aí retornos atraentes para aí a gestão do CVBI11. Já a diversificação geográfica está no Sudeste, grande parte da concentração entre São Paulo e Rio de Janeiro, no Sul, entre o Paraná e Santa Catarina, e no Nordeste tem uma menor concentração, mas também em locais que estão em desenvolvimento e crescimento. Boa parte aqui dos CRIs do CVBI11 estão bem protegidos, porque a gestão ela busca investir mais nos CRIs high grade, que são aqueles com um pouco menor de dividendos, no caso, mas também que oferecem menos risco. Porém, a gestão também pode olhar para os high yield, que são CRIs ali que oferecem maior risco, mas também possam atrair maior dividendo, tá? Mas boa parte, a maior parte, está ali atrelado a high grade, buscando uma maior proteção para o cotista. E a última composição que eu busquei aqui dentro dos CRIs do CVBI11 se apresentam da seguinte forma: CRIs indexados ao IPCA chegam a 60% da carteira, CRIs indexados ao CDI, 30% da carteira, CRIs indexados ao IGPM, 10% da carteira. E dentro dos setores, 30% logístico, 25% comercial, 35% residencial e 10% de loteamento. Os prazos dos CRIs estão aí com 5% já vencendo até 2 anos, 45% entre 2 e 5 anos e 50% acima de 5 anos. Vamos dar uma olhada na ficha técnica aqui dentro do site Investidor 10 para o CVBI11. Então tá lá, ele é um tipo de fundo de papel do segmento títulos e valores imobiliários, 0,90% é sua taxa de administração, são mais de 95 mil cotistas hoje no fundo, para um patrimônio de aproximadamente R$1 bilhão. Olhando aqui o valor patrimonial por cota, cada cota deveria estar sendo negociada a R$ 94,28. Mas você pode comprar ela hoje também abaixo do que vale, por R$ 89,33. Então chegamos a um preço sobre valor patrimonial de 0,95, que nada mais é do que R$ 89,33, que representa o P,
que é o valor negociado no dia de hoje, dividido pelo valor patrimonial de R$ 94,28, você vai chegar em 0,95, provando de forma prática e rápida que hoje nós estamos podendo comprar ele em promoção, tá? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos históricos do CVBI11, que nos últimos 5 anos pagou 13,59% e atualmente 12,17%. E se a gente fazer um comparativo aqui com a renda fixa dos últimos 5 anos, porque o fundo também não tem tanto histórico assim, olha lá, o CVBI11 bateu 57% contra um CDI de 48% e um IPCA de 33%. Tá? Então cuidado aí ao fazer comparações, né, de fundos imobiliários que perdem para os fundos de renda fixa, porque não faz muito sentido se você analisar separadamente bons fundos imobiliários. E agora vamos falar de um terceiro fundo imobiliário, tá certo? Mas antes de mais nada, já quero que você me ajude aqui, aperte o botãozinho de curtir se você tá gostando desse vídeo, se você aprendeu algo de qualidade, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito, tá? Vamos falar agora do XPCI11, ele que também tá aí atrelado a uma administração do grupo XP, tá certo? E que também investe em CRIs atrelados ao IPCA, CDI e IGPM. E quanto à diversificação setorial, a gente tem hoje logística, residencial, comercial, incorporação em loteamentos e shopping centers. Já a questão da diversificação geográfica, os CRIs, aqui no caso, né, as empresas que estão ali junto aos CRIs do XPCI11 estão majoritariamente ali, maior parte aqui na região sudeste do Brasil, que realmente tem maior desenvolvimento, mas tem também outros CRIs espalhados pelo Brasil. E a qualidade de crédito dos CRIs ao XPCI11 também é muito interessante, tá? E o fundo hoje busca investir boa parte aí dos seus CRIs ali em fluxo mais high grade, mas também sempre está de olho ali em alguns high yield para aumentar a questão do dividendo. Quanto aos indexadores, hoje nós temos aqui cerca de 50 a 60% da carteira ligados ao IPCA, 30 a 40% da carteira ligado ao CDI e ao IGPM 5 a 10% da carteira. Já a questão setorial, nós temos aqui aproximadamente 20% da carteira em CRIs de logística, 30% em CRIs residenciais, 20% em CRIs comerciais, 10% em CRIs de shopping centers e 20% em incorporação e loteamento. Vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica do XPCI11. Ele que é um tipo de fundo de papel, que investe no segmento de títulos e valores imobiliários, com 79 mil cotistas hoje, para um patrimônio de 791 milhões de reais. Olhando aqui o valor patrimonial por cota, nós temos 91 reais, contra um valor que está sendo negociado hoje de R$ 84,56, chegando então ao PVP de 0,93, o que me mostra que ele também negocia abaixo do que deveria estar negociando, não sei por quanto tempo, né? Pode ser que daqui a pouco suba. Dividend yield médio nos últimos 5 anos de 15,38% e atualmente 12,31%, mostrando aqui que o XPCI11 também vem pagando ótimos dividendos aí nos últimos anos, tá certo? Bom, e esse foi o vídeo que eu trouxe aqui para você, MXRF11, um belo de um fundo imobiliário, mas no momento um pouco mais caro, trouxe outras opções aqui para você, tá certo? E também falamos bastante sobre o mercado de fundo imobiliário, o que está acontecendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece do botãozinho de joinha que tá aqui embaixo, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.